Se você tem uma abobrinha em casa e não sabe o que fazer para o jantar ou para o seu almoço sem cair sempre nas mesmas coisas, hoje eu vou te mostrar duas receitas práticas, rápidas e deliciosas que ficam perfeitas para o seu emagrecimento. Uma abobrinha recheada e uma lasanha de abobrinha com carne moída e queijo. E não precisa anotar nada porque eu vou deixar tudo aqui na descrição. Se você não me conhece, me chamo Júlia Borges, sou personal trainer com foco em emagrecimento feminino. Já emagreci mais de 15 quilos treinando em casa e aprendendo a me alimentar melhor. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana nesse canal tem treinos para você emagrecer treinando em casa e receitas saudáveis que eu uso no meu dia a dia e que me ajudaram muito no processo de emagrecimento. Vamos começar pela mais simples, que é a abobrinha recheada. Cortei só uma pontinha dela e vou cortar ela ao meio. Eu vou usar uma abobrinha para fazer as duas receitas. Eu vou cortar bem na metade. Então, aqui ela já tá higienizada, né, gente? Tirei o miolo dela com a colher mesmo. É super fácil de tirar, ó. Porque aqui no meio dela, ela tem bastante sementes, né? Então é uma parte mais molinha. Dá pra rechear tanto com frango desfiado, ou com carne moída, ou com carne seca. Aqui você pode usar a sua imaginação pra rechear essa abobrinha. Hoje eu vou utilizar carne moída, que eu já tenho sempre carne moída congelada no meu freezer, franguinho desfiado também, e vou colocar queijo por cima. Se você já tiver a sua carne pronta, igual eu, você pode usar ela assim normal, ou frango. Mas se você for fazer uma carne na hora, você pode usar esse miolinho aqui para refogar o miolo junto com a carne, e aí você não descarta essa parte aqui. Ou guardar também para fazer outra coisa com esse miolinho aqui, né? Pode refogar ele junto com alguns legumes, algo assim. E essa receita parece até boba de tão simples, né, gente? Mas é legal mostrar aqui pra vocês, porque às vezes você tá sem ideia pra cozinhar, você tem um legume, mas você não tem ideia pra cozinhar, fazer uma coisa diferente, sair da rotina. A gente sempre come as mesmas coisas na nossa vida saudável, tentando ser mais saudável. Legumes, verduras, frango, carne, a gente não foge muito disso. Mas a diferença é você fazer algo gostoso e diferente, usar a sua criatividade para comer sempre coisas gostosas e saudáveis, né? Então por isso que eu trouxe essas duas receitas para vocês. Eu vou salgar a minha abobrinha, colocar um salzinho nela e vou rechear com a carne. A minha carne aqui, ela tá bem sequinha sem molho, mas se você quiser colocar um molho de tomate, deixa eu já colocar aqui em cima para não fazer lambança. Quiser colocar um molho de tomate, eu prefiro fazer ela para congelar sem molho de tomate, porque ela fica mais coringa, né? Ela fica mais fácil de utilizar em diversas receitas, como recheio e tudo mais. Se eu congelo ela já com molho de tomate, tanto o frango quanto a carne, ela fica molhada e eu não consigo usar para tantos preparos como eu usaria se fosse para ela sem o molho, né? Então aqui a gente acomoda bem a carne. Essa carne que eu tô usando aqui é a sem moído. Capricha, xuxa bem. Pode até dar uma boa apertada com a colher, ó. Se você quiser até pesar a quantidade da sua dieta, né? Ah, eu como 100 gramas de carne na janta. E aí você pesa os 100 gramas e encaixa aqui. Como a abobrinha ela já é bem molhadinha, ela tem bastante água, eu não vejo necessidade de colocar molho de tomate aqui. Então eu coloquei só a carne sequinha, mas você pode fazer como você quiser aí na sua casa. Pra dar aquele tchan, né? Ah, gente, eu esqueci, sabe do quê? De colocar azeite na minha abobrinha. Eu vou colocar aqui por cima, tá? Eu esqueci eu botei o sal e não coloquei azeite. Então eu vou dar uma borrifadinha de leve, só pra ela gratinar nas bordinhas aqui. Com a própria gordura da carne ali, né, a gordurinha, ela já dá uma boa saborizada. E aí eu vou colocar ela na minha forma, para não fazer lambança também. E vou colocar queijo, que eu sempre tenho queijo assim, ó, mozzarella, já ralado. Eu trituro no processador, já deixo na geladeira para justamente fazer essas receitinhas. E aqui eu vou colocar uma boa chuchada de queijo. Vou até botar com a mão, né, gente? Minha mão está limpa, tudo certo. E desse jeitinho aqui, ela vai para air fryer ou forno até ela ficar bem douradinha e o queijo dar uma boa gratinada. Agora para a segunda receita, que é um pouco mais elaborada, mas mesmo assim ela é super simples. Eu cortei a fatia das minhas abobrinhas
mais fininho que eu conseguir com o auxílio de uma faca mesmo. Se você tiver um mandolim, também pode utilizar para fazer o corte, né? Alguma ferramenta que você tiver na sua cozinha. Mas eu cortei ela mais fininha que eu consegui para conseguir montar as camadas da minha lasanha de abobrinha. Vou ligar a minha frigideira bem quente, com um pouquinho de azeite. E aqui eu preciso dar uma grelhada na minha abobrinha para que ela não solte muita água durante quando eu for assar ela. Então vou deixar ela bem quente aqui. E é um processo rapidinho. Grelhou, a gente já vai começar a montar. Frigideira bem quente, vamos começar a colocar as abobrinhas aqui. A abobrinha é vapt-vupt, né, gente? E pra você ver, ó, eu fiz de vários tamanhos, porque como vai ser uma lasanha, não tem problema, ela vai juntar tudo ali e vai dar tudo certo. Aí, enquanto ela tá aqui, eu já vou temperar com um pouquinho de sal. E vou colocar um pouquinho mais de azeite por cima dela. 2 minutinhos aqui, ó, só pra ela dar uma leve grelhada. Vai percebendo que ela vai ficando mais molinha. Ela já tá no ponto certo, porque se ficar um pouquinho dura, ela fica gostosa. Eu prefiro ela mais al dente do que ela muito molenga. E ainda ela vai terminar de assar no forno ou na air fryer. Então não é bom deixar ela muito molenga aqui não. Fatias de abobrinhas todas grelhadas. E aqui o legal é que você pode fazer a lasanha do tamanho que você quiser. Eu vou fazer num potinho desse aqui, ó. Opa, calma, não voa, tá vivo. Eu vou fazer num potinho desse aqui, que é aquelas marmitinhas que você pode levar no forno, na air fryer, no freezer. E aí já fica uma refeição prontinha aqui. Vamos começar? Eu vou colocar primeiro a carne. Por quê? Porque eu tenho pouca abobrinha e eu quero uma lasanha um pouco mais carnuda, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar a carne. Lembra, gente, que a minha carne aqui tá sem molho, mas se você quiser colocar, como eu falei antes, o molho já, você pode, tá? Coloquei a carne, eu vou colocar o molho por cima. Praticidade, né, gente? Poderia ter feito o molho na panela, mas a carne já tá temperada, então tá tudo certo. E aqui, se você quiser, você pode colocar fatias de queijo junto com a abobrinha. Eu, como tenho só o queijo ralado, eu vou colocar o queijo ralado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a abobrinha aqui. Eu quero que dê mais ou menos umas 2 camadas. Então, eu vou pegando esses pedacinhos aqui, ó. E vou juntando, que a ideia é dar 2 camadas de abobrinha e 2 de carne. Ó, perfeito, né? Olha. Aqui, eu venho com queijo. Pronto. Mais uma quantia de carne, que aí eu vou colocar toda essa carne aqui. Vamos fazer já um lasanhão. Pra preencher bem esse potinho, ficar bem bonito pra vocês. Ó, carne. Mais um tanto de molho. Que a ideia não é ficar uma lasanha seca, né? Vai ficar uma lasanha saborosa. Abobrinhas, que vão ficar uma delícia essa abobrinha. Será que vai dar bem certinho? Acho que não vai dar bem certinho, mas vamos fingir que deu bem certinho, né? Aqui, ó, pronto. Aí. Quase deu, só mais umas assim tinha dado. É tudo a gosto, né, gente? Eu botei pouco queijo porque eu penso assim, a gente tem que comer de tudo um pouco, né? Não dá pra exagerar. Então, agora eu vou colocar uma boa camada de queijo por cima aqui. Nossa, aqui já tá cheiroso. Pra cobrir bem, ela dá aquela boa gratinada no forno. Olha que lindeza. Lindo demais. E pra dar aquele chance, vou colocar um pouquinho de orégano por cima. Pra trazer um aroma.
A gente come com os olhos também, né? Com os olhos e com o nariz. Pronto, olha que lindeza. Forno ou air fryer até gratinar o queijo, só para terminar de envolver esses sabores aqui e já voltamos com o resultado. E olha só essas duas ideias maravilhosas. Basicamente, uma abobrinha, carne moída e queijo, você faz duas opções de jantares low carb, ou seja, praticamente zero carboidrato, muita proteína, gordura boa do queijo, a abobrinha super baixa em calorias, então você vai ter um jantar aqui leve e gostoso e super prático. Aqui, gente, ficou 10 minutos mais ou menos na air fryer. Eu utilizo air fryer, aqui em casa minha air fryer é air fryer e forno, então ficou 10 minutos cada um. E se você quiser colocar aqui um arrozinho branco para acompanhar tanto a lasanha quanto a abobrinha recheada, fica perfeito também, gente, tanto para o jantar quanto para o almoço também. Eu que sou boa de garfo e amo um arrozinho branco, vou fazer isso já já, porque vai ser meu almoço de domingo. E chegou a melhor hora, né, gente? Experimentar essa delícia. Olha só, a abobrinha fica perfeita. Ó, ela não ficou crua, não ficou uma abobrinha dura também de cortar. Olha isso. Tá vendo? Ela solta um pouquinho de água, normal, então ela já vai deixar a carne molhadinha. Por isso que eu nem coloquei molho de tomate, mas se você quiser colocar, pode colocar. Eu gosto assim, ó. Peguei até um outro prato para servir essa lasanha aqui para vocês. Bem linda. Olha isso. Que delícia. Maravilhosa, super carnuda. Eu coloquei bastante molho para ela ficar bem molhadinha. Maravilhosa, né, gente? Não tem coisa melhor do que uma lasanha deliciosa e baixa em calorias e carboidratos também. Que delícia! Vou já pegar essa aqui que eu destruí, a coitada, junto com a abobrinha. Tem que envolver todos os sabores. Perfeita. Meu Deus. Agora vamos experimentar a lasanha. Dá pra fazer com frango, mas a carne moída aqui, ela traz um sabor diferente, né? Um molho bolonhesa, ele traz esse sabor diferente. Se você gosta de receitas assim, práticas para o seu dia a dia, comenta aqui embaixo e me conta qual dessas duas opções você faria primeiro. Um beijo e até o próximo vídeo.